Esse é o caso de Andress. Ela afogou seus 5 filhos numa banheira, e esse é mais um exemplo de vídeo sobre pessoas que são obcecadas pela religião. Antes de começar o caso de hoje, prazer, meu nome é Maiara Failassi, sejam bem-vindos ao canal Estante de Mistérios. Aqui nós falamos sobre coisas misteriosas, casos criminais reais, teorias, histórias macabras. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, já se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Andreas Yates, ela nasceu em Houston, no Texas. Ela era filha de Jutta Karen e Andrew Emmett. Ela é a mais nova de 5 filhos e foi criada dentro de uma família católica. A garota sempre se destacou na escola, participava de diversos esportes e chegou a ser líder do grupo de natação. Ela tinha um histórico impecável e boas notas. No ano de 1986, ela concluiu a sua graduação em enfermagem, onde trabalhou como enfermeira no Centro contra o Câncer na Universidade do Texas, de 1986 a 1984. No verão de 1989, ela conheceu um rapaz que se chamava Russell, ele tinha 25 anos. Logo quando eles se conheceram, eles já foram morar juntos e, em questão de pouco tempo, eles já se casaram. Tinha um sonho muito grande de montar uma família. Ela era de uma família religiosa, ele também era de uma família religiosa, ambos eram católicos, então o sonho deles era criar uma família numerosa. Tanto que eles conversavam entre si em ter quantos filhos a natureza de Deus permitissem que eles tivessem, como não usando nenhum método contraceptivo, apenas tentando ter a maior quantidade de filhos que eles pudessem ter. Mais tarde, o casal comprou uma casa de 4 cômodos na cidade de Friendswood e após o nascimento do seu primeiro filho, o Noah, em fevereiro de 1994, o Rusty aceitou um emprego na Flórida, mudando-se com a família para um pequeno trailer em Seminole. O casal, ele não tinha muito dinheiro e Andrea era responsável por criar e educar o Noah, enquanto seu marido trabalhava fora. Depois do nascimento do terceiro filho do casal, que se chamava Paul, eles decidiram voltar para o estado do Texas e comprar um motorhome para que eles pudessem morar com a família. Foi então que ela ficou grávida do seu quarto filho e a partir dessa gravidez ela começou a ter algum tipo de transtornos mentais. A pessoa que vendeu o ônibus motorhome para a família era um pastor que se chamava Michael. Esse pastor, ele tinha um discurso muito conservador. Então, entre várias conversas que ele teve com a Andrea, falou várias coisas para ela sobre Deus e sobre religiosidade, várias coisas sobre religião, que começou a entrar muito na cabeça dela e ela começou a ficar uma pessoa meio que bitolada, podemos dizer assim. O casal, eles não frequentavam nenhuma igreja, mas eles frequentavam algumas reuniões em casa de outras pessoas ou algumas reuniões que eram feitas dentro da sua casa. E a família dela começou até a ficar preocupada com a forma como ela começou a se portar e até falar mediante aos discursos que o pastor fazia e as conversas que ela tinha também com esse pastor. Dia 20 de junho de 2001 foi o dia que aconteceu uma coisa terrível e vocês não vão acreditar. Afogou seus filhos de cada vez. A mãe começou afogando Mary, que tinha apenas 6 meses, e a partir daí foi afogando até chegar no Noah, o filho mais velho. Em depoimento à polícia, ela disse que matar Noah foi muito doloroso, pois ele estava sendo um ótimo irmão mais velho, e lhe implorou, pedindo desculpas enquanto ela o afogava. A casa apresentava pegadas molhadas, o que mostrou que as crianças perceberam o que estava acontecendo e tentaram fugir, e a autópsia revelou que as vítimas tinham hematomas cerebrais, o que deu a entender que elas lutaram por suas vidas e se debateram muito antes de morrer. Nesse dia, quando a polícia foi acionada a partir de uma ligação que ela fez para o seu marido. Depois que ela afogou os seus 5 filhos, o seu marido era engenheiro da NASA naquela época, ela ligou para ele e disse: está feito. A polícia chegou no local, encontrou as crianças mortas, encontrou as pegadas pela casa e, curiosamente, também encontrou o cachorro preso numa coleira. E o cachorro da família, ele sempre estava solto, era um cachorro livre, o que dava a entender que ela meio que planejou aquele ato, ela sabia o que ela ia fazer, ela meio que foi uma coisa planejada pelo simples fato dela ter prendido o cachorro na corrente. Os transtornos mentais de Andrews a levaram a acreditar que seus filhos estavam sob influência de uma força superior maligna. Ela acreditava que os matando ainda crianças poderia preservar a sua inocência e assim vencer o demônio, como ela mesma dizia. Ela acreditava que não estava sendo uma boa mãe. A Andrea disse ao psiquiatra na prisão a seguinte frase: era o 7º pecado mortal.
Meus filhos não eram justos. Tropeçaram porque eu estava mal. Do jeito que eu estava criando eles, nunca poderiam ser salvos. Eles foram condenados a aparecer nas chamas do inferno. Achava que ela estava levando uma vida de imoralidade, uma vida de pecado, por conta das coisas que o pastor falava para ela, e ela dizia que era como se ela estivesse passando aquela vida de pecado e aquela vida pecaminosa para os seus filhos, e que ela não queria que os seus filhos fossem condenados ao inferno, então ela tirou a vida dos filhos dela, para que os filhos dela não tivessem que passar por isso, digamos assim. Já em depoimento à polícia, o marido dela disse que depois que eles se mudaram de novo e que ela começou a ter contato maior com esse pastor, realmente, de fato, se tornou uma pessoa extremamente religiosa. Tão religiosa que ela fazia questão de dar educação para as crianças dentro de casa, porque ela não queria que as crianças fossem para a escola, tivessem contato com outras crianças que poderiam fazer os filhos dela pecar ou ir para o inferno. Ele disse que, como ele estava muito tempo fora de casa, sempre trabalhando, ele não tinha uma noção de fato do que acontecia dentro de casa quando ele não estava. Ele falou que a esposa acabou se isolando do mundo dentro de casa junto com os seus 5 filhos. Algumas semanas antes de acontecer o afogamento, o médico chegou a conversar com a Andrews e com o marido dela, e o médico notou que ela estava demonstrando algum tipo de problema depressivo ou algo assim do tipo. E o médico orientou ao esposo para que não deixasse ela sozinha em casa muito tempo com as crianças e que ele pudesse dar mais devida atenção para ela. Ele chegou a também falar esse depoimento, mas ele disse que ele não conseguiu fazer isso e que ele confiava na esposa para deixar ela sozinha com os filhos. Em março de 2002, o júri negou em defesa por insanidade e considerou Andrew culpada. O tribunal sentenciou a prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional depois de 40 anos. Essa sentença foi revogada em 2005, depois que um psiquiatra que se chamava Dr. Park admitiu ter dado um falso testemunho. Ele disse que, pouco antes do assassinato, um episódio da série de televisão Law & Order levou ao ar uma mulher que havia afogado os filhos e que tinha sido inocentada por insanidade. A autora, Suzanne, que cobria o julgamento, imediatamente anunciou que tal episódio não existia. O tribunal de apelação entendeu que o júri havia sido influenciado por aquela falsa declaração e que um novo julgamento seria necessário. Em 9 de janeiro de 2006, Andrews declarou-se inocente por razões de insanidade. Em 1º de fevereiro de 2006, ela foi libertada sob fiança com a condição de que a internasse numa unidade de tratamento de saúde mental. Em 26 de julho de 2006, o júri declarou que ela era inocente, mas que ela iria precisar passar um tempo no hospital psiquiátrico. Depois de um ano, ela foi solta e hoje ela vive normalmente em sociedade. Um dia, ela passa maior tempo pintando telas e fazendo cartões e vendendo na internet em prol de ajudar uma fundação infantil na cidade onde ela mora. Seu ex-marido, em 2005, chegou a pedir o divórcio para ela, dizendo que ela era culpada de tudo que tinha acontecido e que a doença dela, a doença mental que ela tinha, o transtorno mental que ela tinha, que causou tudo aquilo. O que eu achei bem bizarro, porque quando o médico deu alguns direcionamentos para ele, ele negou, mas depois a culpa toda foi dela, assim. Só querendo falar mais ou menos. Ele disse que visita a ex-esposa de 1 a 2 vezes por ano, ou algo assim do tipo, para manter um relacionamento cordial, mas que ele não vai falar exatamente onde ela tá, para que, até mesmo por questão de segurança da vida dela. Da religiosidade, ela começou a adquirir alguns distúrbios mentais, ela se isolou totalmente dentro da sua casa com seus filhos, ela cuidava sozinha de 5 filhos, adquiriu uma depressão e acabou cometendo esse ato criminoso. Ela pagou pela justiça por alguns anos, depois foi considerada inocente por insanidade mental e hoje vive novamente em sociedade. O que você acha desse caso? Eu acredito que essa história deve gerar várias controvérsias de opiniões, então deixa eu saber a sua opinião sobre essa história. Deixa aqui pra mim nos comentários falando pra mim o que você acha desse caso. E foi esse o caso de hoje. Se você gostou do vídeo, se você gostou desse caso, deixe seu gostei, se inscreva no canal. Queria agradecer ao Espaço dos Estúdios Voz por cederem o espaço para esse vídeo estar acontecendo. E é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.